Eu sou André Veiga, sou médico, sou cardiologista intensivista, sou especialista em segurança do paciente pela Fiocruz, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que foi escolhido esse ano, né? Justamente para alavancar as discussões e as propostas para a gente ter um cuidado materno e fetal com a melhor qualidade possível. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente está falando um pouquinho geral sobre segurança do paciente. Eu acho que o grande marco da segurança do paciente o relatório, né, do Institute of Healthcare Improvement ou do Israel Humano, em que ele já, no final da década de 90, ele já demonstrava o impacto que eram os erros assistenciais no cuidado de saúde americano. Então, estimava-se naquela ocasião que 98 mil erros assistenciais aconteciam a cada ano nos Estados Unidos, e que já naquela ocasião era a 8ª causa de morte, superando acidentes de carro, câncer de mama e até o próprio HIV, que vinha de uma década com alta mortalidade. E isso gerava um custo absurdo para o sistema de saúde, em termos de 30 bilhões de dólares anuais. E a pergunta que a gente sempre tenta fazer, né, quando a gente está fazendo assistência de saúde, a gente sempre pensa que as falhas que acontecem, os desfechos desfavoráveis que acontecem, são decorrentes, na verdade, de uma imprevisibilidade, ou que aquilo aconteceria independente do que a gente fazia ou não. Mas muitas vezes não é bem assim. Dados desse estudo do final da década de 90 já dizem que a gente só consegue entregar de forma assertiva aquilo que a gente propõe na assistência de saúde em torno de 55% das vezes. Então, a nossa assistência ela deixa muito a desejar. Não por intencionalidade, porque a gente quer que fique assim, mas por uma série de fatores humanos e fatores sistêmicos que acabam propiciando uma diminuição da qualidade da segurança dos cuidados. Então, a gente sabe que 50% dos cuidados preventivos não são devidamente recomendados. E muitas vezes a gente não acaba recomendando condutas que deveriam ser recomendadas e acaba recomendando condutas que não deveriam ser recomendadas. Eu acho que a pandemia, né, esse último ano, com a medicina baseada em evidência muito bem exposta, a gente conseguiu ver muito bem esse cerne da questão. Então, o Robert Watt, que é um médico americano, talvez o fundador, o criador da palavra hospitalista, da medicina hospitalar, ele já falava que nós temos mau desempenho em praticamente todas as medidas da área de saúde. E o que a gente acaba fornecendo de cuidado baseado em evidência é apenas metade do tempo. Então, a gente deveria estar entregando muito mais coisa, com melhor qualidade de cuidado, com maior segurança do paciente, mas, na verdade, talvez a gente só consiga fazer isso na metade do tempo. Em 2013, né, foi lançado um editorial no British Medical Journal, que ele já colocava os erros assistenciais como a 3ª causa de mortalidade do mundo, né? Sabendo que aí a gente tem em torno de uma mortalidade em torno de 10% de incidência, mortalidade em torno de 1%, mas a quantidade de eventos adversos era tão grande que eles já prezavam com uma incidência como a 3ª causa do mundo, perdendo para doenças cardiovasculares e doenças oncológicas. E a questão sempre se põe por que a gente dá muita atenção a doenças cardiovasculares com campanhas preventivas, com campanhas midiáticas, porque a gente está tratando cada vez mais com campanhas preventivas, midiáticas e tratamentos cada vez mais avançando nas partes oncológicas. E um tema tão importante, com a mortalidade tão alta, a gente não consegue, na verdade, enraizar de forma adequada, né? E isso não só gera uma perda da qualidade assistencial, na verdade, gera custos desnecessários. Estima-se que 30% do que é gasto hoje nos Estados Unidos, que talvez seja o país que mais gasta em saúde, é por procedimentos ou por falhas de segurança que não agregam nenhum tipo de valor à assistência à saúde. E num cenário no qual a gente tem tantas pessoas no mundo com déficit de acesso à saúde, você considerar que pelo menos 30% do gasto é de forma desnecessária, ou talvez, como eles falam, de desperdício, esses recursos poderiam ser reinvestidos na saúde, né? Então, só para a gente focar nos termos, as definições que a Organização Mundial de Saúde cravou, eventos adversos são danos não intencionais. Quando a gente fala de danos intencionais, a gente está falando de outra parte, aí vai para a parte de ética, de negligência, de imperícia.
A gente fala de danos não intencionais decorrentes da assistência prestada ao paciente, mas que não está relacionada à evolução natural da doença de base. Então, como nas palestras anteriores, quando se fala de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada a catete, quando a gente fala de infecção relacionada à sonda vesical de demora, quando a gente fala de pneumonia associada à ventilação mecânica, quando a gente fala de erros de medicamento, esses são danos que acontecem que não estão relacionados à evolução natural da doença de base e agregam a maior morbidade, mortalidade e aumento de custos da saúde. Então, a segurança do paciente, ela vem justamente para tentar reduzir os riscos, né? Acho que essa palavra ela foi muito bem colocada, que quando a gente faz gestão de risco, praticamente a gente não pensa em zerar risco, né? A gente sabe que o risco, principalmente no sistema complexo, como é assistência à saúde, e principalmente quando a gente está falando de engenharia de recursos humanos, em que a complexidade do trabalho humano e do comportamento humano é muito intenso, então a gente praticamente não fala em zerar risco, a gente fala em reduzir risco. Então, a gente reduzir risco de riscos desnecessários associado à assistência à saúde até o mínimo aceitável. Então, essa é a definição de segurança do paciente. E já desde a década de 2000 e pouco, na verdade, com aquele relatório do Institute of Medicine dos Estados Unidos, mostrando o ônus e a carga da segurança do paciente para assistência à saúde, a Organização Mundial de Saúde ela tem promovido alianças, ela tem promovido campanhas para tentar conscientizar todos os gestores, todos os profissionais, todos os stakeholders, justamente para agregar esforços para a gente conseguir uma qualidade do cuidado na segurança do paciente mais adequada dos números que a gente tem. Então, foi lançado em 2000 e pouquinho a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, né, com várias ações que foram embasadas pela Organização Mundial de Saúde. A primeira grande campanha, né, que derivou dessa aliança global é justamente a campanha mundial de higienização das mãos, né? Um cuidado limpo é um cuidado mais seguro. É interessante que a evidência de redução de desfechos e qualidade do cuidado em relação à higienização de mãos, ela é tão bem documentada, mas hoje em dia a gente tem grandes dificuldades de ter uma complacência adequada aos 5 momentos da higienização das mãos. E eu, como médico, nós da parte médica somos os que menos conseguimos aderir de forma adequada. Então, muitas vezes a gente fica focando em ter uma nova tecnologia, um novo monitor, um novo dispositivo, e muitas vezes higienizar as mãos de forma adequada poderia trazer muito mais benefícios e um custo efetivo muito mais adequado. A segunda grande campanha foi a implementação do checklist seguro de cirurgia, justamente para evitar processos e deslizes no pré, no intra e no pós-operatório de paciente, né? O histórico de segurança do paciente no Brasil não é um histórico recente, apesar que a gente sabe que muitas vezes as leis são escritas, são divulgadas, mas o tempo para incorporação na prática ela acaba demorando um pouco mais. Então, desde 2011, a gente já tem um RDC que já preza pelos requisitos de boas práticas de funcionamento do serviço de saúde, e que isso já estava incluído a segurança do paciente e a qualidade do cuidado, mas nosso grande marco aqui no Brasil foi em 2013, né, com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que prezava para contribuir para uma qualificação de cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde, né? 2013 para 2021, já temos praticamente 8 anos e meio aí em relação ao Programa Nacional, e talvez a gente tenha ganhado muito mais corpo nos últimos 2, 3 anos em termos de reestruturação dos núcleos de segurança do paciente, do empoderamento desses núcleos, e com apoio, muitas vezes ainda longe do ideal, da alta gestão. E aí, contemplando ainda, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, ela lançou, né, a campanha para o Dia Mundial de Segurança do Paciente, né, que era mais uma iniciativa justamente para tentar estimular, né, cada vez mais, além das campanhas que já eram divulgadas, estimular cada vez mais a necessidade de discutir e a necessidade de priorizar a segurança do paciente dentro da assistência. Então, o lema é uma segurança do paciente, uma prioridade global,
foi escolhido o dia 17 de setembro como o Dia Mundial de Segurança do Paciente. Naquela ocasião, dados da própria Organização Mundial de Saúde demonstrava que 134 milhões de eventos adversos ocorriam devido a cuidados inseguros, principalmente nos países de baixa e média renda, onde que a estruturação do serviço de saúde não era tão adequada como nos demais países. 2,6 milhões de óbitos anualmente aconteciam decorrentes de eventos adversos. Só para frisar, eventos adversos eram eventos relacionados à assistência, não relacionados ao processo de base do paciente. E 1 em cada 4 atendimentos na atenção primária e ambulatorial resultava em danos em 80%, há uma estimativa que em torno de 50% a 70% dos danos de eventos adversos eles poderiam ser devidamente evitados. Naquela ocasião, o foco foi em relação à segurança de medicamentos. A gente já comentou em outras palestras da gente sobre a importância desse assunto, não só na atenção hospitalar, mas também na atenção primária. O ano passado, no meio da pandemia, o foco, e todas as inseguranças que a pandemia trouxe, não só para a sociedade, mas especificamente para os profissionais de saúde, o foco era o próprio profissional de saúde. Dados demonstravam que durante a pandemia, metade dos profissionais de saúde relatavam sintomas de depressão, metade dos profissionais de saúde relatavam ansiedade, cerca de 1/3 dos profissionais de saúde tinham algum problema de insônia, 70% relataram sofrimento. Eu posso dizer que eu estava imerso nisso aí e via muito bem como a equipe, principalmente dos 3, 4 primeiros meses dentro das unidades de terapia intensiva, o quanto que isso era extremamente evidente, o quanto que a gente acabou se esgotando profissionais, o quanto que esses profissionais da área de saúde estavam envolvidos diretamente na atenção, mas o medo de levar esse tipo de problema para dentro de casa. Então, o ano passado, a temática do Dia Mundial de Segurança do Paciente era justamente o foco no profissional da área de saúde, que era garantir a segurança do trabalhador. Estamos diretamente cuidando da segurança dos pacientes. Sem uma segurança adequada do profissional de saúde, a prestação do cuidado também acaba não tendo a qualidade nem uma segurança de forma adequada. E esse ano, que é essa temática que a gente está conversando, que a gente está montando, que é justamente cuidado seguro para a mãe e o recém-nascido. Então, o tema escolhido esse ano é justamente cuidado materno e neonatal. Por que foi escolhido esse tema? Além de todos os dados, em termos de morbidade, mortalidade, a questão da maternidade foi extremamente prejudicada durante a pandemia, principalmente nos seus cuidados preventivos, no seu acompanhamento pré-natal, na disponibilidade de leitos. Muitas vezes a gente ampliou leitos de terapia intensiva e não tinha locais específicos para tratar de gestante. Então, a gente eu vivi isso, com um dilema ético de trazer uma gestante para uma unidade de terapia intensiva em que a gente não tinha um suporte obstétrico de forma adequada. Então, muitas vezes, essa paciente gestante acabava indo para outro tipo de serviço. Então, a segurança materna foi realmente prejudicada nesse contexto. Então, uma vez que os cuidados com a maternidade também são afetados por questões de igualdade de gênero, a experiência das mulheres durante o parto tem um potencial de emocionais. Então, não é só a questão da pandemia, com a dificuldade que teve toda a assistência materna e infantil durante a pandemia, mas isso é algo que já vem se discutindo e precisa ser muito melhor divulgado. Então, o slogan da campanha desse ano é justamente "Age agora para um parto seguro e respeitoso", e apela a todas as partes interessadas para que acelere ações necessárias para garantir um parto seguro e respeitoso. Então, o que a gente tem de dados da própria Organização Mundial de Saúde é que aproximadamente 810 mulheres morrem todos os dias de causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto. Boa parte dessas complicações elas estão relacionadas a mortes maternas relacionadas a hemorragias, infecções, abortos inseguros, eclâmpsias, partos obstruídos, que são causas potencialmente evitáveis se você tiver um planejamento, se você tiver uma estrutura, se você tiver uma organização do sistema de saúde muito bem adequada. Sabemos que cerca de 6.700, próximo de 7.000 recém-nascidos morrem todos os dias, o que representa quase metade de todas as mortes menores a cada 5 anos.
Então, isso demonstra a problemática que a gente precisa atuar, que a gente precisa enxergar e que a gente precisa desenvolver medidas para tentar diminuir essa mortalidade nesse grupo de risco. E cerca de 2 milhões de bebês nascem mortos todos os anos, com mais de 40% ocorrem durante o trabalho de parto. Então, a gente vê que é um período extremamente fragilizado e que naqueles países de mais baixa renda, esse risco acaba aumentando de forma mais substancial e considerando a significativa carga de risco e danos aos quais as mulheres e recém-nascidos estão expostos, né, devido a uma assistência segura, a uma assistência não padronizada ou planejada, foi agravada pela interrupção dos serviços essenciais durante o período da pandemia. Então, é nesse contexto, né, que o órgão diretivo da Organização Mundial de Saúde escolheu e dedicou a campanha desse ano no Dia Mundial de Segurança do Paciente justamente a atenção ao cuidado materno e infantil. Então, nós temos o tema, que é o cuidado materno e neonatal seguro, o slogan da campanha Age Agora para um Parto Seguro e Respeitoso, e a chamada, né, o chamado para atenção para todos os interessados, todos os que estão envolvidos diretamente e indiretamente no cuidado materno e infantil, é que o cuidado seguro para a mãe e para o recém-nascido seja feito da melhor forma possível, tá? E qual é a proposta? A proposta não é só definir no dia as ações, aula, discussões em relação à problemática do cuidado materno e infantil. A intenção dessas campanhas é que justamente a gente consiga reunir pessoas dentro de um propósito comum, com orientações de órgãos ou de entidades, né, especialistas nesse tipo de cuidado, e que a partir daí comece o start inicial para que a gente tenha as ações, na verdade, tanto preventivas como duradouras para tentar melhorar a qualidade do cuidado. Então, a iniciativa ela tenta aumentar a conscientização global sobre as questões de segurança materna e neonatal. A gente precisa, na verdade, divulgar isso, a gente precisa colocar a população ciente e transparente desses dados, a gente precisa expor que a gente tem um problema de saúde importante e que a gente precisa, na verdade, juntos caminhar para discutir propostas para tentar diminuir esses riscos. Envolver várias partes interessadas e adotar estratégias eficazes e inovadoras, chamar por ações urgentes e sustentáveis, isso eu acho que é o mais importante, ações sustentáveis, né? Não são ações apenas de divulgação, apenas no dia 17 de setembro, mas é importante que esse network, esse grupo que é formado, né, que as diversas unidades se comuniquem entre si e promovam ações sustentáveis junto com os interessados, junto com os stakeholders, junto com a gestão e com Estado, município, federação, e que alcance todos a garantir os cuidados maternos e neonatais mais seguros. E defender a adoção das melhores práticas. A gente sabe que a gente tem um problema dessa adoção das melhores práticas que acaba contribuindo para essa mortalidade. A Sobrasp é uma sociedade brasileira da qualidade do cuidado e segurança do paciente. Ela foi criada por duas pessoas muito empenhadas na segurança do cuidado há muito tempo. Então, foi um grupo que foi formado em 2017, né? E que foi criada a sociedade hoje com corpo e com a visibilidade muito maior, tá? Então, você tem um site aí da Sobrasp, e aqui eu só coloquei a parte específica do material que é disponibilizado, né, para a campanha, justamente para ajudar os órgãos locais, as instituições locais para desenvolver, divulgar ações, né, sustentáveis. Então, você tem papers, você tem cartaz, você tem alerta de segurança. E o que eu trouxe, na verdade, para tentar finalizar aqui, até devido ao tempo, é um material da própria Sobrasp, em que ele é um material sobre práticas padrões ouro, que a gente poderia discutir, né, e implementar nas nossas instituições, que se refere, na verdade, às melhores práticas em segurança obstétrica. Então, nesse caderninho, nesse PPO, como a gente chama, ele elenca algumas recomendações, né, que seriam interessantes as instituições discutir e implementar na medida do seu contexto local. Então, a primeira delas seria garantir dignidade e privacidade à parturiente, né, e permitir o acompanhamento do trabalho de parto, né? Parece uma coisa até
fora do comum, mas assim, a gente sabe o quanto que ainda isso impacta e é difícil em várias instituições de saúde manter uma comunicação objetiva, clara e transparente entre a equipe assistencial e pacientes, tá? Isso é super importante, não só na parte obstétrica, mas em toda a assistência de saúde. É necessário a gente melhorar a comunicação com familiares, com pacientes, e ser transparentes e garantir, né, uma escolha baseada nas suas opiniões, crenças e valores. Empoderar pacientes e seus familiares para externarem dúvidas e preocupações, né? E principalmente participar ativamente da assistência, isso é super importante, né? E estratégias alternativas para alívio de dor. Permitir a realização de parto cesáreo eletiva exclusivamente por desejo materno somente após 39 anos. Né? A gente tem uma problemática muito grande em relação aos partos cirúrgicos, principalmente no Brasil e principalmente no setor privado. Implementar o checklist de parto seguro, não realizar a tricotomia pubiana, realizar a miotomia precoce de rotina para acelerar o trabalho de parto, não realizar, né, para não acelerar o trabalho de parto, utilizar o partograma com linhas de ações de 4 horas, padronizar os monitoramentos dos batimentos cardíacos fetais, assegurando o registro e interpretação de informações de forma adequada, prescrever a ocitocina apenas na distócia por hipocontatividade, tá? Proceder com antibiótico terapia para todos os partos cesarianos, né? Não realizar a manobra de Christine, que está um pouco fora da minha área, tá? Não realizar episiotomia, definir e implementar protocolos, realizar campeamento de cordão umbilical somente após a parada dos batimentos. Então, são ações, né? São práticas padrões ouro que, apesar de parecer simples, né? Mas isso traz uma qualidade do cuidado, uma segurança muito importante e promove uma integração equipe assistencial, integração familiar e paciente com maior transparência e maior cuidado para esse tipo de público. Então, só para finalizar, esse é o tema da nossa campanha desse ano, né? Eu fiquei extremamente empolgado na verdade, com a reunião que a gente teve, e a gente começou a talvez a comunicar os diferentes núcleos de segurança com as instituições, e o quanto de pessoas, na verdade, em cada instituição, que o quanto de pessoas boas, interessadas, comprometidas tem em cada instituição e que podem contribuir, né, se a gente conseguir dar uma liga de forma adequada, contribuir para que, mesmo diante das dificuldades, a gente consiga uma qualidade do cuidado e da segurança do paciente de forma mais assertiva e duradoura. Obrigado. Prosseguindo aqui com a nossa participação, saliento a honra de poder participar desse evento representando a Maternidade Santa Isabel, e ainda digo que seria de grande importância pela responsabilidade social que a instituição tem, de poder falar um pouco sobre esse projeto, sobre a construção ao longo dos anos, para a melhoria do cuidado provido à população, na sua maior parte SUS-dependente. Então, nos cabe essa devolutiva, esse feedback para todos, gestores, profissionais de saúde, assim como a população de forma geral. Então, estamos disponíveis para esse e para outros eventos, já nos colocamos à disposição para poder representar o Hospital e Maternidade Santa Isabel como um provedor de saúde de grande importância no Estado e na circunvizinhança. Prosseguindo com a apresentação, de grande importância a gente fazer um resgate, aí, uma avaliação histórica acerca do processo de instituição do Hospital Santa Isabel aqui no cenário sergipano, para a gente poder entender um pouco como que funciona essa construção e essa mudança de cultura institucional, não só da nossa instituição, como também da cultura que envolve a segurança do paciente no estado de Sergipe. Então, nós temos lá em 1858 o Hospital de Caridade Senhora da Conceição, o início de todo o movimento de construção de uma assistência em saúde, de uma instituição de saúde no cenário sergipano. E em 1900, a gente teve a transição e a nomeação do Hospital Santa Isabel, instituição que teve uma grande importância sanitária para o estado de Sergipe, diante de diversas morbidades, a exemplo dos leprosos. E somente em 1957 que nós tivemos a instituição da maternidade Dr. João Firpo, popularmente conhecida como Maternidade Santa Isabel. Nesse processo histórico, é um fato que a nossa instituição ela passou por vários momentos assistenciais no que diz respeito à assistência obstétrica, enfatizando práticas, como muito bem colocada pelo
pelo POP de práticas assistenciais de ouro, né, que foi colocada, que hoje não são mais consideradas como legais ou como rotineiramente legais, baseadas em evidência científica, como, por exemplo, o uso rotineiro de fórceps, a realização de diflitenema, realização de episiotomia de forma rotineira. Então, existe um processo de construção de uma cultura e desconstrução dessa cultura para a gente poder galgar o caminho da segurança do paciente. E diante das prerrogativas a nível mundial, das intenções de se trazer o processo de humanização do parto e nascimento, que reflete diretamente na garantia de boas práticas para a segurança do paciente, isso a nível mundial e, consequentemente, a nível nacional, o Hospital e Maternidade de Santa Isabel ele teve a necessidade de rever as suas práticas e rever a forma de prover assistência materno-infantil para a população sergipana. E nós tivemos alguns divisores nesse processo. A exemplo do Programa de Humanização do Parto e Nascimento, que foi instituído a nível nacional e teve impacto direto na nossa assistência, na reflexão do serviço que era provido à nossa população, e consideramos aí um divisor de água dentro do desenvolvimento de atividades e revisão do que era feito aqui na instituição, através da Portaria 1459, que institui a Rede Cegonha no âmbito nacional. Então, a partir de então, nós tivemos aí uma reformulação das políticas públicas para o que diz respeito à saúde materno-infantil. E, consequentemente, isso impactou na necessidade de rever práticas e otimizar a instituição de boas práticas, né, garantindo certamente a humanização do processo de parir e nascer, assim como garantindo aí subsídios para o que hoje está muito potencializado e condiz com a segurança do paciente. Dentro desse contexto de programas e políticas que vieram a modificar esse cenário, o Hospital e Maternidade de Santa Isabel foi agraciado com a possibilidade de participar do projeto APSION, o qual teve por perspectiva fortalecer as iniciativas da Rede Cegonha por meio da reformulação ou por meio da interação das instituições de ensino juntamente com a instituição provedora de cuidado à saúde, com a perspectiva de mudar a formação dos novos profissionais, trazendo esses novos profissionais para um contexto de humanização do parto e nascimento, para um contexto de valorização de boas práticas e protagonismo da mulher nesse cenário de parto e nascimento. Bom, então hoje o Hospital Santa Isabel, a nossa maternidade, ela é categorizada como instituição filantrópica, é um hospital especializado do tipo 1, que integra as redes prioritárias do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a rede de urgência e emergência e, em 2014, a rede Cegonha. No mesmo ano, nós tivemos ainda a conquista do título de Hospital Amigo da Criança, o qual permanece até os dias atuais, enaltecendo a importância do aleitamento materno exclusivo. E, em paralelo, nós temos aí o Hospital Amigo da Mulher, mediante o respeito e protagonização dessa mulher dentro da instituição. O nosso bloco obstétrico, estruturalmente, ele é composto por 12 leitos de pré-parto. Nós temos uma instituição centenária, é uma instituição que passa por limitações estruturais no que diz respeito a um padrão hoje preconizado como favorável, e um padrão ouro no que diz respeito à estrutura mesmo de assistência de leitos de PPP. Mesmo assim, nós buscamos a melhoria e o aperfeiçoamento desses leitos. 2 salas de parto, ainda de um modelo tradicional, com mesa ginecológica, 2 salas cirúrgicas para a realização de cesarianas, e nós temos aí 3 enfermarias de alojamento conjunto que totalizam 75 leitos disponíveis para essa população. Como eu mencionei, os nossos leitos de pré-parto, eles são leitos que hoje nós já temos a individualização desses leitos, por meio de cortinas, o que possibilita aí a assistência um pouco preservando o pudor e a privacidade dessas mulheres. Nós temos a garantia do acompanhante para todas as pacientes nos seus leitos de pré-parto e buscamos aí, certamente, como forma de melhoria, a idealização de padronizar esses leitos oficialmente como leitos de PPP, garantindo uma assistência direta de pré-parto, parto e o puerpério imediato para essas mulheres.
Nosso centro obstétrico também compõe de recursos humanos para poder se falar de boas práticas. Segurança do paciente, a gente precisa certamente trabalhar em um contexto multi-interdisciplinar. E para tal, a gente consta com um corpo de obstetras, enfermeiros e enfermeiros obstetras, técnicos auxiliares de enfermagem, fisioterapia, psicologia, anestesia, pediatria, nutrição, dentre todos os serviços de apoio que subsidiam as boas práticas. Bom, então o Hospital e Maternidade de Santa Isabel, como um provedor de saúde, hoje ele é responsável aí por cerca de 2.000 atendimentos no acolhimento e classificação de risco, e dessas 2.000 mulheres que são acolhidas e classificadas para atendimento, nós temos cerca de 298 cesarianas mês e 592 partos vaginais, e isso com referência ao mês de agosto. Saliento, diante desses números, a nossa preocupação enquanto instituição de otimizar e enaltecer a importância de taxas elevadas para a parto vaginal. E isso certamente está entrelaçado com a perspectiva de segurança do paciente, porque só priorizando o parto vaginal, a gente já reduz as possibilidades de riscos e de danos inerentes a um procedimento cirúrgico, né? Apesar da sua necessidade dentro de um centro obstétrico e da importância que o procedimento cirúrgico tem a cesariana, nós precisamos aí enaltecer a importância do parto fisiológico e do parto vaginal como redutor de danos e da mortalidade materna. Então, nós temos ainda uma taxa de cesariana de 33,5%, com referência ao último mês, o mês de agosto, e isso nos coloca em uma situação que não ainda está dentro do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, no que diz respeito à redução da taxa de cesariana, mas nos coloca, principalmente dentro do Nordeste, diante de uma situação de buscar melhorias, certamente, não é dúvida disso, mas nos coloca diante de uma situação de conforto, de saber que as taxas de parto vaginal, elas estão em ascensão, estão em crescimento e subsidiam a nossa garra e luta para poder desenvolver isso cada vez mais a cada dia. No que diz respeito à taxa de episiotomia, que também é uma outra perspectiva dentro do cuidado obstétrico, principalmente no que diz respeito à humanização do parto-nascimento, nós temos aí, de janeiro a agosto, uma taxa de episiotomia que varia aí de 11% a 14%, chegou ao máximo de 22,61%, o último mês nós tivemos 14,8%, e nos coloca realmente diante de uma situação, de uma condição favorável para esse indicador, dentro principalmente da região Nordeste, onde estudos realizados no âmbito nacional, como, por exemplo, o estudo de avaliação da Rede Cegonha e a primeira edição do Nascer, que mostravam taxas que giravam em torno de 40%. Então, isso mostra que nós estamos seguindo um caminho e que resultados promissores já são galgados e serão ainda melhorados ao longo do tempo, e tendo aí, obviamente, o subsídio das boas práticas e do fortalecimento da cultura de segurança dos nossos pacientes. Abrindo parênteses, né, do contexto e desse ensejo inicial do Hospital e Maternidade de Santa Isabel, falar de segurança do paciente não é uma temática nova, visto que mesmo antes de Cristo já se falava disso, dentro da formação médica já se continha a possibilidade de redução de danos, assim como dentro da formação da enfermagem, lá com a pioneira Florence, já se falava também da classificação de risco e redução de danos a esses pacientes no cuidado direto. Ao se avaliar as escritas científicas, as publicações científicas e uma importante base de dados como a PubMed, nós verificamos que se falar sobre segurança do paciente voltado, por exemplo, à anestesia, já chega de 1990 as primeiras publicações. Então, falar de segurança do paciente não é uma temática meramente nova. E nesse contexto de segurança do paciente, nessa grande árvore, nós do Hospital e Maternidade de Santa Isabel nos encontramos, né, dentro da importância de se galgar a construção de um núcleo de segurança do paciente a partir do momento que foi instituída a Portaria 529, em 2013, instituindo o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Logo após, em 2014, aqui na instituição foi criado o Núcleo de Segurança do Paciente, de forma ainda muito primária, aprendendo, e obviamente até hoje a gente busca aprender e construir as atividades e o que compõe de fato o Núcleo de Segurança do Paciente. No ano de 2009, o Núcleo de Segurança do Paciente, ele necessitou, obviamente, por um amadurecimento da instituição e da nossa gestão, fazer um desmembramento, onde o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, ele assumiu a função que é específica do Serviço de Controle de Infecção, e o Núcleo de Segurança do Paciente passou a ser um serviço independente, com
colaboradores específicos para desenvolver e otimizar essas ações dentro da nossa instituição. Agora, no ano de 2021, nós temos aí uma mudança, né, uma nova gerência para o Núcleo de Segurança do Paciente, e foi um ano bem promissor dentro do Hospital e Maternidade Santa Isabel, porque todas as atividades elas passaram a ser potencializadas em decorrência à adesão a programas nacionais. Saliento ainda que a nossa construção para a perspectiva de segurança do paciente, ela começa desde 2014, com a formação profissional. Então, colaboradores da nossa instituição, eles tiveram a oportunidade de cursar uma especialização pela Fiocruz. Então, nós tivemos aí a formação por 2 turmas. Primeiro, inicialmente, foram 4 profissionais, depois tivemos mais 5 profissionais de variadas formações participando dessa especialização de qualidade e segurança do paciente. E o que potencializa hoje as nossas ações em todas as metas que compõem a segurança do paciente foi a honra de poder participar do projeto Paciente Seguro, onde hoje nós recebemos aí um apoio técnico do Hospital Moinho de Ventos, e nós, assim, estamos dizendo que estamos no momento ouro de potencializar essas ações em todos os setores da instituição. E, obviamente, que não poderia deixar de dar ênfase a uma das principais portas de entrada da instituição, que é a área materno-infantil. Então, hoje nós desenvolvemos as 6 metas de segurança do paciente, nós temos protocolos reconhecidos e divulgados na instituição para as 6 metas, e aí enfatizo cada uma dessas metas, que são norteadas pelo Plano de Segurança do Paciente, que é atualizado a cada ano. É um plano que é construído pela metodologia 5W1H, e definimos aí todas as metas que serão, obviamente, desenvolvidas durante o ano de planejamento. No que diz respeito à meta 1 de identificação do paciente, nós temos o POP já devidamente divulgado em todos os setores da instituição, de identificação do paciente. É uma das metas que inicia desde a recepção da instituição, e obviamente que essa identificação do paciente ela se fortalece pelo acolhimento e classificação de risco em obstetrícia, onde todas as pacientes que dão entrada na maternidade, elas passam por esse acolhimento, tendo a oportunidade de ter uma escuta e uma classificação de risco para um atendimento prioritário conforme suas necessidades e demandas em saúde. E além de reforçar a importância dessa identificação através de uma pulseira, nós trabalhamos ainda com um sistema manual de inscrita na pulseira. Nós temos aí a importância de enfatizar, de prover educação sobre o que é a pulseira de identificação, assim como a importância da pulseira de classificação de risco. Essa identificação do paciente, ela se estende também ao correto preenchimento do prontuário, que se faz necessário, e buscamos fazer auditorias por meio de amostragem de prontuário, otimizando e fazendo assistência e educação com as equipes para poder otimizar esse processo de identificação do paciente, assim como a identificação dos leitos, de todos os leitos da unidade, os leitos de alojamento conjunto em especial. Hoje nós temos aí como indicador 100% dos nossos pacientes devidamente identificados. O projeto Paciente Seguro nos despertou para a importância de construir esse indicador com qualidade. Então, hoje a gente tem uma avaliação desse indicador mensal, para a gente verificar como que está não só a adesão à identificação, mas verificar a qualidade desse indicador, desde o ponto de vista de reconhecimento do paciente, quanto à importância de se ter uma pulseira e como que essa pulseira pode evitar danos durante a sua permanência dentro da instituição. Outro desafio que nós temos aqui na instituição é a identificação do acompanhante. Então, não basta a gente ter a identificação de todos os pacientes, mas sim a identificação também dos nossos acompanhantes, visto que a gente começa a entender e a amadurecer a ideia de que o acompanhante ele precisa fazer parte da construção das boas práticas que visam a segurança do paciente. Então, tentando trazer e protagonizar a presença do acompanhante, que é uma lei dentro do cenário obstétrico, de escolha da paciente, de preferência, nós temos por objetivo protagonizar esse acompanhante como também uma ferramenta, um parceiro para potencializar as metas de segurança do paciente.
No que diz respeito à meta 2 de comunicação efetiva, também disponibilizamos de POP, já devidamente divulgado em todas as unidades. E aí nós buscamos a desenvolver essa comunicação efetiva no âmbito multi e interdisciplinar. É realmente uma missão árdua, é um trabalho de formiguinha para poder otimizar essa comunicação, tanto entre profissionais, profissional-paciente, entre os nossos usuários e a instituição e a gestão. Então, a gente tem realmente um trabalho de formiguinha sendo desenvolvido diariamente para a gente poder evitar aí gargalos e quebras, né, falhas nessa comunicação. Isso possibilita a garantia de boas práticas, dentre elas, garantindo aí a adequação ou mitigando riscos relacionados ao local de assistência ao parto, e saliento aí as dificuldades existentes na nossa instituição, mediante ser uma instituição centenária e que tem realmente déficits estruturais, quando comparado ao que é preconizado como padrão ouro de estrutura para assistência obstétrica. Há apoio físico e emocional a essas mulheres, então não é apenas uma assistência técnica de administração de medicamentos, por exemplo, a gente precisa sim de um apoio físico e assistencial, e isso se faz necessário uma comunicação efetiva, a alimentação durante a parturição, assim como a garantia de alívio da dor. Então, todas essas práticas, né, que são devidamente preconizadas já por protocolos oriundos de Organização Mundial de Saúde e adotados pelo Ministério da Saúde do Brasil, eles são, obviamente, devidamente implementados mediante a garantia de uma comunicação efetiva dentro da instituição. Na perspectiva de otimizar também essa comunicação efetiva, nós temos aí as fichas de notificação de eventos adversos em saúde, também divulgadas e disponibilizadas dentro dos nossos serviços, em especial o serviço obstétrico. Então, nós tivemos aí uma grande sensibilização esse ano sobre a importância de notificação de eventos adversos, porque é uma cultura que ainda não é desenvolvida plenamente dentro da instituição. Isso já como pontuado por os outros profissionais que tiveram a oportunidade de falar hoje, existe a cultura de que a notificação ainda é atrelada a uma punição. E nós temos como meta de trabalho desenvolver essa cultura institucional de que a notificação nada mais é do que uma ferramenta para a gente poder gerenciar riscos, né? E baseado nessa notificação, nós temos aí a possibilidade de implantação de protocolos para a segurança do paciente, integração e articulação da equipe multidisciplinar. É possível fazer a prevenção, detecção e avaliação e ação, assim como identificar e avaliar não conformidades. Então, a gestão de risco, para se ter gestão de risco, se faz necessário a gente ter a notificação desses eventos adversos. Nós temos aí, em processo de lapidação, um banco de dados que diz respeito a gente ponderar e avaliar mensalmente esses eventos que são notificados e, obviamente, que com base nessa avaliação a gente tomar um plano de ação para poder trazer as devidas resolutividades. No que diz respeito à meta de segurança na prescrição e administração de medicamentos, nós também temos desenvolvido diversas parcerias e que envolve a perspectiva da assistência materno-infantil. Dentre elas, nós temos aí, junto à gerência de farmácia, o critério rigoroso de identificação dos medicamentos que são de alta vigilância, tendo por objetivo o erro na administração de medicamentos. Então, nós trabalhamos dentro do contexto obstétrico com medicações que realmente têm um impacto muito grande diante de uma possibilidade de erro na condição de saúde materno-fetal. Então, por isso, a necessidade e o rigor que existe por parte da farmácia de identificar todas essas medicações que são dispensadas ao centro obstétrico. Pensando também, não meramente em uma condição logística, mas também na segurança do paciente, nós temos aí a criação dos kits de parto, onde eles disponibilizam as medicações que são intrínsecas à assistência ao parto vaginal, assim como a perspectiva da cesariana, evitando aí, consequentemente, a possibilidade de erros, em especial na administração de medicamentos, tendo em vista que a gente limita muito o número de medicações que são disponibilizadas. Além disso, nós temos aí o controle de psicotrópicos, que é feito dentro do centro obstétrico, junto ao desenvolver das cesarianas. Ainda não é uma realidade, mas nós já temos a lapidação de projetos para desenvolver, instituir na casa o Psicobox. Então, é uma das nossas metas a serem alcançadas brevemente.
a instituição do Psicobox para a gente poder ter ainda um controle mais rigoroso do que já é executado para a dispensação dos psicotrópicos. Pensando ainda no centro obstétrico, nas condições de urgência e emergência, nós temos aí o box da hemorragia pós-parto. Então, tendo em vista que é uma condição de urgência que requer uma destreza e uma segurança na ação multi-interdisciplinar, nós criamos, junto com, obviamente, com a gerência e responsabilidade técnica da obstetrícia, criamos o kit de hemorragia pós-parto para poder otimizar a assistência prestada a essas pacientes, visto que nós temos uma demanda de assistência ao parto muito grande. E nós precisamos ter um alinhamento assistencial muito perfeito para, obviamente, reduzir os danos a essa paciente, reduzir a morbidade e, em hipótese nenhuma, acontecer a possibilidade de uma mortalidade materna. Temos também o kit de sulfato de magnésio para aquelas pacientes que chegam com crise hipertensiva e, obviamente, são caracterizadas com uma condição de pré-eclâmpsia e precisam ser sulfatadas. Apesar de ser uma maternidade de baixo risco, mas é uma maternidade de porta aberta e, obviamente, que a gente perpassa por essa condição assistencial. No que diz respeito à cirurgia segura, nós temos já o protocolo bem divulgado na instituição. Aqui, para quem não conhece, nós temos 2 centros cirúrgicos. Nós temos um centro cirúrgico geral, que desenvolve alguns tipos de cirurgia, dentre elas cirurgias ginecológicas, e nós temos também o centro cirúrgico obstétrico, né, que tem ênfase prioritário aí para curetagem, para realização de curetagem, realização de cesariana, e quando diante de uma condição que justifica de urgência e emergência, nós temos aí os protocolos que podem culminar em uma esterectomia. Diante dessas necessidades, nós temos já implementado o checklist de cirurgia segura, onde é realizado, esses prontuários eles passam por auditoria interna, né, para garantir que esses checklists estão sendo realizados. Existe um trabalho desenvolvido com as gerências das unidades para poder otimizar a adesão da equipe multi, não apenas da enfermagem, no que diz respeito à implementação de checklist segura, onde existe a participação da equipe de enfermagem, da equipe técnica enfermeiro, do cirurgião, dos residentes e do anestesista, então da equipe como um todo participando desse checklist. E temos aí também o checklist de parto seguro, onde todas as nossas pacientes elas têm no seu prontuário já a disponibilização de checklist de parto seguro, uma atividade que é feita pela equipe de enfermagem em parceria com aqueles que compõem a equipe de assistência ao parto. É uma ferramenta incentivada e, obviamente, conduzida aí pela Organização Mundial de Saúde e que tem por objetivo a avaliação dessa paciente desde a admissão, antes do parto, seja um parto por via vaginal ou cesariana, e logo após o nascimento, preferencialmente dentro da primeira hora e, obviamente, que antes da alta. Com certeza é uma ferramenta de baixo custo, é uma ferramenta de fácil acesso, de fácil realização e que tem um impacto grandioso no que diz respeito à mortalidade materna, sobretudo para uma maternidade de baixo risco e que tem aí um grande indicador de assistência ao parto vaginal. Na meta de higienização das mãos, nós também já desenvolvemos algumas atividades. Nós temos um plano de ação bem pactuado, principalmente junto ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. O POP é devidamente divulgado em todas as unidades. Dentro das nossas ações, nós temos o controle mensal de funcionalidade do dispensador de álcool, sabão e papel. É uma desenvoltura nossa, uma preocupação, na verdade, nossa da gestão, que esses insumos sejam garantidos, para que os nossos usuários, para que os nossos profissionais possam ter garantido a possibilidade da lavagem das mãos em todos os tempos que são oportunos e conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O aumento no número de dispensadores no bloco obstétrico, então esse aumento de dispensadores de álcool e sabão, eles foram otimizados dentro das nossas unidades, especialmente na época de pandemia, houve uma preocupação muito maior com relação à disponibilidade de álcool nas unidades, provimento de cursos para sensibilização da importância de higienização das mãos, então o NEP da instituição, ele tem um cronograma já que viabiliza junto à CCIH essa movimentação e essa desenvoltura da cultura de os funcionários entenderem o quanto é importante a higienização das mãos nesse cenário, renovação de cartazes, lembretes de promoção da higienização das mãos expostas nas unidades e a alimentação de indicadores institucionais. Mais uma vez,
em consequência ao projeto Paciente Seguro, nós temos aí o fortalecimento do indicador de higienização, de adesão à higienização das mãos, algo que ainda era muito incipiente na nossa instituição. Então nós estamos aí já há alguns meses trabalhando na construção desse indicador e na avaliação qualitativa desse indicador. Obviamente que, mediante análise, trazendo aí ações plausíveis para melhorar a condição de saúde, de assistência à saúde dentro da nossa instituição. Esses são apenas os modelos de cartazes que são afixados em todas as unidades dos postos de enfermagem. E no que diz respeito à última meta de prevenção de quedas e lesão por pressão, nós temos aí, no que diz respeito à lesão por pressão, também um POP já institucionalizado e divulgado. Nós temos aí a avaliação da condição de pele das nossas pacientes no centro obstétrico desde a sua chegada, mediante a execução da sistematização da assistência de enfermagem, onde é possível avaliar se essa nossa paciente tem restrição de decúbito e se ela tem uma condição de pele íntegra ou algum tipo de lesão. Além disso, diante de qualquer necessidade que envolva lesão de pele, nós também disponibilizamos na instituição uma comissão de cuidado com a pele, onde exige aí a necessidade de uma avaliação e possibilita, né, uma avaliação um pouco mais qualificada, especializada e, quando pertinente, a lapidação de um plano de cuidados para, obviamente, otimizar o tratamento e a recuperação dessa paciente. No que concerne à prevenção de quedas, nós também temos um POP devidamente institucionalizado. Hoje nós temos aí uma preocupação muito grande no que diz respeito ao alojamento conjunto, tendo em vista que nossas puérperas, não as puérperas do Santa Isabel, mas as puérperas de forma geral falando, elas têm um risco de queda considerável, tendo em vista aí a perda sanguínea que existe pós-parto, muitas vezes até a própria restrição de leite que essa mulher, restrição ao leite que essa mulher tem no pós-parto, e obviamente que diante de uma primeira tentativa de deambulação, existe aí a possibilidade de queda. Então, é uma preocupação nossa no que diz respeito, sobretudo, à assistência do alojamento conjunto. Então, dentre as ações que são desenvolvidas, nós temos já aí a instituição da escala de Mohs para avaliação do risco de queda. É uma escala que está disponível, ela é plenamente utilizada por qualquer profissional. No entanto, nós enfatizamos aqui a avaliação mediante essa escala pela equipe de enfermagem, pelos enfermeiros das unidades. Nós temos a disponibilização de caneta marca-texto na cor vermelha para sinalização do risco de queda desses pacientes que têm, obviamente, uma vulnerabilidade. Além disso, nós temos aí um trabalho contínuo para prover camas com grade, cadeiras resistentes com braço, macas com grades de proteção de fácil manuseio e travas nas rodas, berços de transportes, incubadoras com travas. É uma política da instituição, é uma meta de fortalecimento diário, de fazer o transporte devidamente com segurança, seja em maca com grades elevadas, e o transporte de recém-nascidos da unidade de alojamento conjunto em berço. Banheiros com barras de segurança, ainda não temos essa totalidade ainda em todas as unidades, mas é um trabalho a ser desenvolvido diariamente de vistoria, de reparo, de lapidação de relatórios, para a gente tentar manter todas as unidades, todas as enfermarias devidamente preparadas para isso. Corredores com corrimão, escadas com corrimão e com fitas sinalizadoras antiderrapante e placas de sinalização para piso escorregadio, piso molhado ou danificado, que aí nós trabalhamos, obviamente, com a parceria com os serviços gerais da instituição. Então, os serviços que são desenvolvidos em prol da humanização do parto e nascimento, em prol da garantia das metas de segurança do paciente, eles são a longo prazo, são contínuos e a longo prazo. Então, a equipe que compõe o núcleo de segurança do paciente, juntamente em parceria com o núcleo de qualidade, com o serviço de controle de infecção hospitalar, com a comissão de cuidado com a pele e todos os gerentes e colaboradores do Hospital Maternidade de Santa Isabel, é um trabalho contínuo e fortalecedor a cada dia. Nós somos imensamente gratos e precisamos falar sobre a nossa honra de participar do projeto Paciente Seguro. Foi um divisor de águas e um direcionador de metas e objetivos a serem alcançados dentro da nossa instituição. Então, aqui são algumas das ações que são realizadas, então, assim, das mobilizações dentro das unidades do bloco neonatal, dentro das unidades obstétricas, para enfatizar as metas de segurança do paciente. Aqui nós temos as mobilizações que são desenvolvidas pelos grupos de trabalho para fortalecimento das metas de segurança, impulsionadas já pelo projeto Paciente Seguro.
Então, é um trabalho contínuo e deixamos aí a nossa como missão, né, para a gente poder não só construir uma cultura de segurança do paciente dentro da instituição, tendo como foco e ênfase as equipes assistenciais, mas trabalhar a cultura de segurança do paciente, colocando o acompanhante, visto que é um direito legal das nossas parturientes, e trabalhar esse acompanhante, protagonizar ele como peça fundamental também para a garantia das metas de segurança do paciente e, obviamente, redução de danos aos nossos usuários. Essa é a nossa fala. Muito obrigado.